Agora é o seguinte, vamos entender como é que funciona então a eletroforese, né? Isso aqui está representando uma cuba de eletroforese, tá? Então você tem ali um botãozinho vermelho, aí você tem um medidor ali de voltagem e tal, e você tem, eu coloquei de vermelhinho o negativo e de azulzinho o positivo, né? Por quê? Lembra que a carga do DNA, do material genético, ela vai ser negativa, então ela vai ter que ser repelida pelo vermelhinho, né? E vai ter que ser atraída pelo azulzinho, tá? Então quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou colocar as amostras de DNA dentro dessa maquininha. É lógico que essa maquininha é um desenho, é um exemplo, eu não encontrei nenhuma foto, né? E aí eu fiz um esqueminha só para a gente entender, tá bom? Muito bem. Então, a gente coloca primeiro lá, né, uma gelatina, tá? É uma espécie de uma gelatina, a gente chama de gel de agarose, tá bom? Esse gel, ele é um gel caríssimo, então é um material importado. Esse é um dos motivos que o material... Primeiro você tem a técnica do PCR e depois você tem a questão do gel, né? Que vai encarecer um pouquinho aí esse exame, tá bom? E aí você colocou o gel lá, gente, ele funciona mais ou menos como uma gelatina, só que ele não precisa de geladeira. Tá? A gelatina, né, para quem nunca fez, você faz a gelatina de forma líquida, coloca na geladeira e quando ela esfria, ela fica durinha. Né? Mas se você deixar a gelatina muito tempo fora da geladeira, ela fica líquida novamente. Certo? O gel de agarose não, na temperatura ambiente ele vai endurecer. Tá bom? Então a gente coloca lá o gelzinho de agarose. Essa é a primeira coisa. Muito bem. Aí eu peguei as amostras, certo? A amostra do pai, vamos colocar aqui como amostra A. A amostra da mãe, e eu coloquei até suposta, porque vai que também não é a mãe, né? E a amostra da criança, tudo bem? Então, depois que eu já coloquei o gelzinho ali, e depois que eu já multipliquei, olha só, depois que eu já multipliquei as amostras, lembra que eu falei que tem que ter diferentes quantidades de DNA? O que eu vou fazer? Eu vou colocar as amostras aqui na maquininha. Quando eu coloco a amostra, ela tá unida, tá? Ela está junta. Ela já foi cortada, já fiz o processo lá, coloquei ela junto com a enzima de restrição. Então, encontrou-se algumas determinadas sequências e ela foi cortada. Isso tanto a amostra A, quanto a amostra B, quanto a amostra C. Eu tenho que colocar as 3 amostras ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu coloco as 3 amostras ao mesmo tempo na cubinha ali. E qual que é a ideia depois? Eu vou ligar a máquina e as 3 vão apostar corrida. É isso mesmo. Por que as 3 vão apostar corrida? Lembra que eu cortei? Se são parentes, as sequências de DNA são iguais. Logo, todas serão cortadas, a enzima de restrição corta na mesma sequência, no mesmo lugar. E os tamanhos das moléculas serão os mesmos. Então, o que vai acontecer? Eles vão apostar corrida e quando o gel secar, vai emparelhar aquelas moléculas que estão do mesmo tamanho. Tá? E por isso que algumas moléculas têm que ficar emparelhadas com a da mãe, e outras terão que ficar emparelhadas com o do pai. Porque a criança tem que ser uma mescla dos dois. Tá? Então, basicamente, o exame de DNA é isso. Aí você tem que comparar e ver se ficou emparelhado. Então, tem a ver com a ordem dos nucleotídeos, né? Adenina, citosina, guanina e timina, o tal do ACTG? Tem a ver. Mas, principalmente, aquelas sequências que me permite cortar com a enzima de restrição. Se cortou moléculas do mesmo tamanho, é porque aquela sequência está no mesmo lugar na molécula, logo são parentes. Basicamente é isso. Então vamos ver aqui como é que funciona. Pode colocar a imagenzinha, que aí eu vou colocar os resultados aí. Certo? E aí, agora é o seguinte, deram uma boa olhada aí, ó, tem a amostra A, tem a amostra B e tem a amostra C. No meu exemplozinho ali, sim,
tá? Para quem não percebeu, a ideia era que o filho fosse sim do casal.